do outro era melhor pra mim. Jogava. Jogava mesmo. Eu era bonzinho. Qual é o nome dele? Isso, Paula Paixão. O que você é dela? Ela tinha uma lan house aqui. Jogava mesmo, eu era bom. Não mentia pra você não. E aí a gente treinou. Você vai sentar aqui? Pode ficar à vontade. Hein? Só cuidar pra você não chutar esse tripé aí, velho. O tripé é prioridade aqui, velho. É. Vocês é restante. O tripé vai pegar a lamada, vocês não. O tripé, de tanto conhecimento que ele tá absorvendo aí, vai pegar a lamar e você não. Vou comprar uma lamada pra me pôr nele. Então vamos lá. Quem não veio ontem mesmo? E aí, tá tudo bem aí? Veio ontem, Natália? Vou repetir. Você veio ontem? Ah, entendi. Você veio ontem? Vou fazer uma nova pergunta. Por que você não veio? Aí. A gente tem esse mal mesmo. Responder a pergunta. Mas tá bom. Quem não veio ontem, a gente começou a falar sobre ondas. Tudo bem? Vamos continuar aí. Então vamos lá. Alguma pergunta? Não. Espera o Arthur chegar. Queria chegar aqui tanto garrafa. Espera ele chegar. Eu tenho uma pergunta. Um grupo. Só que eu vou fazer um esquema. Aluno do CPMG. Edição concedida. Tem uma caneta aí, viu? Beleza, da próxima eu vou deixar ele levar mais garrafa ainda. Sem cair uma gota no chão ainda. Tá! É 10 flexão. Vou fazer um esquema de fluxograma aqui agora, viu? Isso aí. Ixi! Olha. Sério? Caramba. Você viu aí? É assim que os professores são violentados. Vai dar uma porta aberta. Não, pera aí. Não, vai fechar não. Não deu a ordem? Ué. A Delvina agora voltou. Levanta aí. Você vai pegar as garrafas de quem tá. Vai lá, arruma lá. Vai lá encher, na hora que você voltar, você fecha. Vai lá, cadê a garrafa aí que era pra encher? Agora ele vai encher as garrafas. Na hora que ele voltar, ele vai fechar. Meu Deus! Carinho! Vai lá encher assim, velho. Vai lá sim. Uma garrafa, Deus. Cadê? Uma garrafa pra fora assim, velho. Bora, Deus. Seca a garrafa. Olha o tripé aí, velho. Olha a mochila aí, Adriano, ó. Joga a água fora, Adriano. Enquanto ele só alma. Fecha a porta aí, vai. Vai. Desculpa, viu? Desculpa.
Certo? E aí tá no... Podemos agora? E aí a gente tá no meio da discussão, a menina... Continuando aqui, eu fiz uma pergunta aqui, mas tivemos interferência. Um grupo, mas tem que ser todos os segundos. Eu e vocês, resolve alguma coisa? Resolve? Grupo. WhatsApp, o Telegram, acho que o Telegram para mim é melhor. Eu gosto melhor. É só não entrar. Resolve alguma coisa? Vou estudar sobre isso. Então vamos lá. O que a gente viu até agora? Que ondas... Vou fechar só porque tá lá fora. Causar uma intriga aqui agora. A gente viu até agora, que eu comentei com vocês, que a gente vai falar sobre som e luz. E aí a gente falou sobre ondas. A gente lembra de ondas. Onda do mar, onda gerada em corda, onda gerada em mola, certo? Primeira coisa que a gente comentou aí, o que é uma onda? Onda é uma perturbação em um meio. Beleza? Fez uma perturbação em um meio, isso é uma onda em física. Independente se ela é mecânica, eletromagnética ou gravitacionais, igual eu citei para vocês. A gente vai estudar mecânica e eletromagnética. A gente vai dar só sobre as duas, beleza? Certo? Continuando. Pode deixar aí, deixa aí. O menino vai chegar. Meu Deus do céu. Que portinha, mas... Fazer briga aqui daqui a pouco. Tem que dar aula online, vocês fecharam aqui, eu lá. Transmissão ao vivo. Continuando. E aí, tem um detalhe importante, que isso intriga algumas pessoas e a gente tem que resolver ele aqui. O que acontece? Quando eu tenho ondas, isso aqui é uma perturbação, certinho? Perturbação em um meio. O que é meio mesmo? O que é meio mesmo? Sólido, líquido, gasoso e vácuo. Pronto. Beleza? E aí, uma onda, ela só transporta energia. Isso aqui é um detalhe extremamente importante. Uma onda, em geral, independente que seja ela, uma onda só vai transferir energia através do movimento. Ela não consegue transportar matéria. De novo. Uma onda, ela não transporta matéria. Não transporta, ela só transporta energia. Só de você aceitar isso aí, já é uma questão de sua prova, já tirou 10 pontos. Isso vai vir na sua prova. Claro, não vai vir essa perguntinha chula, não, né? Uma onda transporta o quê? Macaco, cavalo, energia, porta, água. Não, não é, né, velho? Você mudou a realidade. Você entendeu, né? Talvez você está se perguntando, professor, um dia eu estava tomando um banho num lago com os brothers, aí jogaram meu chinelo quando eu estava indo embora, sempre tem essa zoeira. Se não fizeram, faça. Já vivi isso aí, inferno, mas tudo bem. E aí a gente tem uma mania de jogar objetos depois para gerar ondas e o chinelo vir ao nosso encontro. A gente tem essa mania. Com a ideia de a onda bater ali no chinelo, né, transportar. Mas claro, você está na Delvina. Pensando nesse dia. Fecha a porta, velho. Vai,
cara do menino ali, velho. Mano. Deu bagunça. Acabou com o horário. E aí, a gente tem a ideia de jogar objetos depois para que esse objeto venha até nós, certo? Com a ideia que uma onda vai transportar matéria. Presta atenção num detalhe. Uma onda não transporta matéria, é só energia. Sim, o impacto que a onda vai gerar com o objeto... Tá mais ou menos essa apresentação, mas... Ai, até que enfim. Ninguém sai mais hoje, nesse horário. Para não mexer nessa porta. O impacto da onda batendo ali no chinelo, porque não tem como atravessar a água pelo material sólido que é o chinelo, o impacto, sim. E outra coisa, entre o chinelo e a água, o atrito é quase zero. O atrito é quase zero. Atrito a gente já estudou lá no atrás, né? O que é atrito? A tendência do objeto não deslizar pelo outro. E quando eu tenho um objeto sobre a água, o atrito é quase zero, ele desliza melhor. Você está dizendo para mim que um barco no meio do mar, se não tiver vento e tiver só onda, ele fica no mesmo lugar? Fica no mesmo lugar. Uma onda, ela não transporta matéria, ela só transporta energia. Quando um barco está no meio do mar, tem 3 fatores que faz ele sair do lugar: remo, motor ou a vela. Claro que ele tem a superfície lateralzinha, o vento pode bater e levar ele para qualquer canto. Talvez vocês viveram isso. Tem um objeto em cima da água flutuante, vocês fez a ondinha, o vento veio e levou para o outro lado, ele foi embora. Mesmo com a onda vindo para o seu lado, ele foi para o outro lado. Porque o vento bateu na lateral dele, foi muito maior a força do que o impacto que a onda está gerando e levou para o outro lado. Porque a onda em si, ela não vai transportar essa matéria do lugar nenhum. Como que o surfista fica em cima da onda então, professor? Porque ele é matéria. Aula número 1 de surf. Tem uma prancha. Aula número 2. Tem um mar. O cara entra no mar, ele vai, deita lá, nada a uma certa distância na praia, certo? Ele nada a uma certa distância, certo? Isso é básico. Eu nunca surfei, mas já assisti filme, já vi vídeos, isso é básico. Você vê lá o cara nada a uma certa distância para sair da praia. Nada dessa distância, o que ele faz? Ele vira para o lado da praia, porque a onda vai arrebentar na praia. Quando a onda está vindo, ele tem que ficar parado. Ele tem que dar uma nadadinha. Alguém já surfou aqui? Não, né? Já. Surfou. Beleza. Qual que é a orientação do instrutor? O cara já está ali no mar há um bom tempo. Só dele olhar, ele sabe se a onda vai ser grande, média, pequena, sei lá, vai ser rápida. O cara vive aquilo. É igual sua mãe olhar para você e falar, eu já sei o que você está vivendo. Ela conhece você desde quando você estava lá dentro. Beleza? Quando o cara está lá olhando para o mar, a onda vai vir, o que ele vai fazer? Vamos remar um pouquinho. É, cobrança. Não vou pagar não, velho. E aí o que acontece? Foca aqui. O cara começa a nadar um pouquinho para ganhar uma velocidade. O cara está lá na prancha, a onda está vindo. Você concorda comigo que se ela está vindo, ela não tem uma velocidade? Exemplo, 10 metros por segundo. Claro que se você já for bom demais, você já vai aproximar a sua velocidade. Você vai estar com uma velocidade aproximada a 10 metros por segundo. Se você nadar demais, a onda vai vir, você não vai conseguir acompanhar. Ela sempre vai ficar um pouco mais para trás. Você não vai pegar o hype dela, que seria ficar nela. Se você nadar de menos, ela passa e você fica. A onda atropela você. O impacto da onda, claro, você não é Gasparzinho, faz você dar uma mexida. Porque não tem como a água atravessar você, matéria. Mas a onda em si não vai transportar você e levar até lá no mar, não. Carregar você e deixar você lá na... Não vai. O cara, quando a onda já está sendo formada lá, bonitinha, ele está lá assim, ó. A onda está lá, bonitinha. O cara fica
Na maioria das vezes nem é na crista, né? Na crista nos desenhos, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Certo? Você não ganhou uma velocidade para cá? Você adquiriu ela sozinho, girou uma rampa. Se você olhar, é uma rampa que fica ali. Quando a gente está numa rampa e entre água e a prancha que você passa parafina para justamente diminuir o atrito para quase zero, o objetivo da parafina é para isso. Para deslizar perfeitamente em cima da água. Se você está na rampa com uma coisa que não tem atrito nenhum, o que vai acontecer na rampa? Você não vai descer? Então a tendência sua é vir para baixo, escorregar. Só que você concorda comigo que se o Medina ficar só assim, a onda... O que o Medina faz? Cai para a direita, no caso aí de vocês, né? Direita para cá e esquerda. Você pode reparar que o cara surfa ou indo para um lado ou indo para o outro. Isso vai depender do tipo da onda. Por que ele vai para um lado e para o outro? Para ele aproveitar. Então ele vai para um lado, olhando de frente. Força a onda aqui. O cara está na prancha. O cara vai para um lado. Você concorda que a gravidade está ajudando ele também? Então ele está ganhando mais velocidade. Quanto maior a rampa, mais rápido você vai chegar lá embaixo, não é isso? Então ele ganha velocidade, depois ele sobe. E o cara fica fazendo isso. Se ele não ficar fazendo isso, ele não consegue acompanhar a onda. Ele ganhou sua velocidade para frente, entrou na rampa já, começou a escorregar, vai para um lado, ganha velocidade, sobe. Ganha velocidade, sobe. Se ele parar de fazer isso, a onda passa, ele fica. Porque uma onda não transporta matéria. Claro, se você pegar fisicamente para entender, tem uns outros movimentos mais incluídos aqui. Isso é um básico. Para ficar mais claro, se você não pegar a velocidade certa, a onda vai passar, você fica. O cara vai treinar você lá, fala, tá nadando demais, tá nadando de menos. Nadou bem, mas na hora de você subir na prancha lá, você ficou só num lugar, ela passou, você ficou. Você tem que começar a equilibrar e ir para um lado ou para o outro, para ganhar movimento ali. Vai falar uma palavra lá, gíria do surf, que eu não sei. Um dia eu vou surfar e eu vou falar. Duvidou. Não, é normal, a gente duvida mesmo. Muita coisa da física é assim, é duvidoso para o mundo real que a gente vive. Real, não. Eu falei assim, eu vou surfar, velho. Não, tudo bem. Tudo bem. Só se ele pagar aí, não resolve mais rápido. Perguntas? Uma onda só transporta energia. Tem um filme chamado Déjà Vu. Não é a banda Déjà Vu, não. É um filme. Já assistiu? Não, essa é a banda dele, eu tô falando assim. Amém por Deus. Tem como desativar um pouquinho? Continuando. Recomendo vocês assistirem, viu? É um filme um pouco antigo. Tem um ator que eu gosto muito dele, é o Denzel Washington. Cara, eu gosto do filme que tem aquele cara. Assisti. Só falta um lá que eu até salvei para assistir esses dias. E aí o filme com... Vocês sabem quem é ele ou não? Assiste, cara. O filme que esse cara é massa. Ele fez O Voo. Ele fez... como é que é? Lágrimas de um... Perseguindo um psicopata lá. Em resumo, Déjà Vu. Assiste Déjà Vu. Ele fez Equalize, né? O Protetor 1 e 2. Já assistiu o Protetor? É aquele cara lá. O filme é com aquele cara, o Protetor. Que ele calcula no relógio quanto tempo que ele vai bater nos caras e tal. Em resumo, presta atenção no Déjà Vu. É um filme, o seguinte, a galera, vou dar um spoiler aqui, um pedaço do filme, a galera da Marinha, dá para entender que é da Marinha, vai sair para comemorar lá as festividades deles do final de ano. Logo os caras estão saindo, o navio explode e já era, boa parte da galera vai dessa para melhor. Beleza. Ele é um detetive, chama ele. Vamos investigar, pô, terrorista. Para investigar, os caras ficam voltando o vídeo lá, não acham nada. E aí os caras baixam o histórico de todo mundo, blá, blá. E aí, beleza, no decorrer do filme, tem uma galera que fala, ô, vem cá, chama ele. Eles vão lá num furgãozinho, bonito, entra lá, tem umas telas lá, e aí fala, ó, vou mostrar uma parada aqui para você aqui, só que você tem que dar sigilo pra gente, pode contar para ninguém. Beleza, para mostrar. Aí os caras têm tipo um micro-ondas lá, aí passa o vídeo lá, né, da explosão, eles voltam, aí os caras pegam um papelzinho,
escreve no papel, põe dentro desse micro-ondas, dá um start, o papelzinho pá, desaparece e aparece lá no filme. No passado. Lá no filme. Os caras ficam assustados. Como assim, ué? Eu pego, volto uma filmagem de um mundo que já passou e lanço, consigo jogar um material lá. Aí ele fala assim, e aí, tem como mandar mais coisa? Não, tem que ser de um tamanho, tem que ser 10 gramas, se eu não me engano, ele comenta lá, só. Acima disso a gente não consegue ainda. O que significa isso com o assunto de ondas? Se a gente conseguisse transportar a matéria, não no sentido de mandar para o passado, a gente conseguiria desmaterializar o material aqui e mandar lá para o Japão. Através de quê? Ondas eletromagnéticas. Porque é o que aconteceu lá. Ele mandou através de ondas eletromagnéticas. Ele desmaterializou, mandou através de sinal elétrico, onda eletromagnética, e pôs lá na filmagem do passado. E realmente alterou no filme lá. Assiste o filme, é massa. Aí tem essa parte. Se a gente conseguisse transportar matéria, não estou falando que a gente ia conseguir construir essa máquina também, claro. Mas é um exemplo assim meio de ficção que a gente poderia talvez chegar nesse momento. Então a onda em geral ela só transporta energia. Cara, se você falar, estudei ondas, o que você lembrou? O que você lembra? É que só transporta energia, acabou, ponto final. Beleza? Perguntas? Não? Então agora a gente vai para um próximo passo. Natureza das ondas a gente viu lá, que eu tenho duas. Qual que é a natureza das ondas? Que a gente estudou no ensino médio. Natureza é como elas são. Eu tenho ondas mecânicas. Qual que é a diferença das duas mesmo? Quase isso. A diferença grotesca. Vamos, Arthur. Não, desconecta aí. A diferença grotesca entre onda mecânica e eletromagnética é que uma precisa de matéria e a outra não. Quem precisa de matéria? Mecânica. Mecânica, é medir matéria. Eletromagnética não precisa. Beleza? Tem matéria ou não? Vai existir de todo jeito. Exemplo de onda mecânica, a gente falou vários ontem. Qual foi? Onda do mar, tsunami, terremoto, onda gerada em corda, em mola. Beleza? São um exemplo de ondas mecânicas. Qual que você precisa saber mesmo? Ficar na ponta da língua. O som. Não, eu estou comentando só da... Mas é isso aí, perfeito. Qual que eu preciso ficar bom em som? Entender que o som é onda mecânica. Você entendeu que o som é onda mecânica, beleza. Agora você conseguir identificar se aquela onda é mecânica ou eletromagnética, melhor ainda. Melhor ainda. Saber que para aquela onda existir, precisou de matéria. Por que você precisa saber do som? Não precisa saber das outras de cós salteado? Porque elas vão aparecer um exemplo ou outro, e isso, com o hábito de resolver exercício, você já vai ficar bom, mas o som é o que aparece mais, é o que é mais cobrado. Tanto que mais para frente você estuda exclusivamente sobre luz, que é óptica, e exclusivamente sobre som, que chama acústica. Você começa em ondas, depois você abre o braço e vai cair um sozinho. Pode? Certo? Perguntas? Onda eletromagnética eu tenho várias. Mas uma que você tem que ficar bom é a luz. Luz, seja essa artificial, ou seja essa natural produzida pela natureza. Vinda do sol. Certo? Mas eu tenho outras. Qual que é uma outra onda eletromagnética, Natália? Pode, escolhe aí, né? Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama, ondas de rádio, micro-ondas da sua casa. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. Preciso saber elas de cor igual o senhor? Você já sabe aqui porque eu comentei. Se você anotar, estudar, ficar bom, melhor ainda para você. Em termos de prova, só de você ler lá, analisar, você já vai ficando bom. Mas o que você tem que ficar bom é entender que luz é uma onda eletromagnética. Beleza? Todas as cores é eletromagnético. Por quê? Por quê? Porque sem a luz ele não ia nem ver as cores, né? A grosso modo a resposta é essa. Sem luz não vê cor nenhuma. Tudo escuro.
À noite. Época de lua minguante. Lua minguante? Não, minguante não tem lua, né? Se tivesse aí, não, minguante não tem. No ciclo, não, isso não é minguante, não. Minguante é quando não tem, é depois da cheia, do lua cheia. Aí depois vem a 9 e tudo mais. E aí, se tiver tudo escuro, a gente não vê a definição das cores. Só para dar um salto lá na frente, todas as cores que a gente enxerga é por causa da reflexão da luz. A luz vem, reflete no objeto, ele tem uma cor característica e volta para os nossos olhos, beleza? Perguntas? Não? Detalhe aqui então, importante. Eu estou fazendo um esquema de fluxograma aqui, mas aí você se organiza do jeito que você achar melhor aí, viu? Entra uma parada aqui agora chamada velocidade. Velocidade. As ondas mecânicas, vou colocar aqui sólido, líquido e gasoso. Eu vou falar exclusivo do som, que é o que nos interessa e é o que impacta para a gente em estudos. Toda onda mecânica precisa de quê mesmo? Matéria. Toda onda mecânica precisa de matéria. Sólido, líquido ou gasoso. É só conseguido. Toda onda mecânica precisa de matéria. Perfeito? O que difere o sólido, líquido e gasoso? O que difere? O que faz ele ser diferente um do outro? Vou melhorar para ajudar. Eu tenho a água. O que difere a água sólida, líquida e gasosa? Tem só uma palavra que difere entre eles. Na verdade, é mais coisa, mas eu quero só uma ideia bem simples. A tia nos ensinou lá atrás, nesse fundamental. O que difere o sólido, o líquido e o gasoso? A água mesmo. Tá ligado à densidade mesmo. É a distância, né, das moléculas. Densidade mesmo. Tá ligado nisso mesmo. No estado sólido, as moléculas estão mais juntas. No estado líquido, elas são um pouco mais separadas. No estado gasoso, elas são mais longe. Perfeito? Certo? Presta atenção aqui agora. Uma onda só transporta energia, correto? Não há uma perturbação no meio? Então as partículas vão estar mais agitadas. Pensa o seguinte, quanto mais próximo eu tiver uma molécula da outra, se uma molécula recebe uma vibração, que é energia, se ela está juntinho com a outra, ela já vibra e vibra a outra, porque elas estão uma do lado da outra. Concorda comigo? Se ela estiver mais longe uma da outra, essa vibra e ela tem que vibrar mais para passar para a outra. Se ela está gasosa, ela está bem mais longe. É muito mais difícil essa que está vibrando passar energia para essa. O que eu estou analisando? Velocidade de transferência de energia. Então, onda mecânica, quanto mais sólido tiver, em termos de analisar o som, ele passa a informação mais rápido. Porque a molécula estando juntinha, uma vibra e vibra a outra. No estado líquido, uma vibra e tem que vibrar mais para vibrar a outra. No estado gasoso, é mais complicado um pouquinho. Mas existe a transferência. Tanto que eu falo e vocês me escutam aqui. O que significa isso? No estado sólido, as moléculas, em termos do som, ele tem uma velocidade muito maior do que no estado gasoso. Porque as moléculas estão mais juntinhas. Ficou claro? Perguntas? Vou colocar valores sazonais. O que é algo sazonal? Sazonal é uma hora está de um jeito, uma hora está do outro. Uma hora está de um jeito, uma hora está do outro. Vou dar um exemplo bem básico da sua casa. Pode ter na sua casa. Porta de madeira, nesse período agora, ela sofre hidratação. O que significa isso, professor? Na hora que você vai fechar a porta, ela não está fechando direito, está enganchando. Ou nem fecha, porque ela inchou demais. Porque ela hidratou, porque o tempo está muito úmido, então ela sofre hidratação, recebe água e incha. No tempo, passa a chuva, mais quente, ela seca, ela fecha bonitinho. No outro, fica agarrando agora. Por quê? Isso é um movimento sazonal, é normal. Isso tem a ver com dilatação também, beleza? E aí, sazonal é o quê? O valor que eu vou colocar. Uma hora
vai depender de alguns casos. No sólido, a velocidade do som no sólido varia entre 3.000 a 8.000. Eu preciso saber esse valor exato? Não. Porque a maioria dos exercícios vão trazer isso para você. Só que você tem que entender uma coisa. No sólido, a velocidade é muito maior do que no estado gasoso. Por causa de quê? Por causa da distância das moléculas. No estado sólido, elas estão mais juntas. Então, já vibra e já passa a informação para outra. Beleza? Por que varia entre 3.000 e 8.000? Então, as literaturas falam 1.500. Depende. Pesquisei, o ChatGPT falou que é de 1.000 a... Tudo bem. Por que varia mesmo? No sólido, isso aí. Por que varia? A resposta é bem fácil. Explica melhor. Explica melhor, não entendi. Minha avó não entendeu. Explica por quê. Tadinho, minha avó. Não tem nem avó mais. Oh, não tem... Isopor. Caixa de isopor. Isopor não é um material? Não está em estado sólido? Isso aqui não está em estado sólido? Aquilo ali não está em estado sólido? Uma barra de ferro não está em estado sólido? O que muda do isopor, quadro, isso e o material ferro? Vocês falaram a palavra agora? Densidade. Tem que falar pra gente. Internamente acertar. Os caras me chamam de outros. Continuando. Por que varia entre 3.000 e 8.000? Porque eu tenho vários tipos de materiais sólidos. Uns são mais densos. O que é densidade? As moléculas estão mais juntas. Uns não. Entendeu? Você concorda comigo que um material menos denso, um exemplo, isopor. O isopor, você já viu que ele tem uns furinhos nele lá, tem ar dentro. Ele não é 100% juntinho, o isopor, certo? Então, as moléculas vão vibrar, mas elas estão distantes um pouquinho da outra, mas está no estado sólido. Aí você pega o chumbo, que é um dos materiais mais densos que a gente tem, a molécula está praticamente esmagando a outra. O som vai muito mais rápido, a partícula está grudada na outra. Aí você pega outro material no estado sólido, madeira. Madeira não é juntinho, mas não é 100%, ele tem uns vãozinhos, mas está um pouquinho juntinho. Então a velocidade já varia um pouquinho. Então isso aí vai variar de material. Por isso que é sazonal, às vezes pode ser menos ou mais, depende do material. Beleza? Tem a ver com o estado de agregação das moléculas. O estado de agregação é densidade, tá junto. Certo? Tudo bem, Arthur? Vamos, levanta aí, velho. Só o outro soninho bom aí. Perguntas? Perguntas? Líquido. Pode fazer aí, velho. Não, a questão em si, que eu gosto de trabalhar, que são questões de vestibular, ela às vezes ela fala do material em si. Mas ela não vai ficar, o som no ouro e no chumbo. Não é bem isso assim, não. Quando geralmente é uma questão mais detalhada, são vestibulares fechados. Tipo assim, vou falar em vestibular aqui. Vestibular da Unicamp, da USP, da UNB, aí eles pesam um pouquinho mais. Quando a gente fala em Enem, ele não trabalha um pouquinho fechado falando do material. Qual é o mais comum, no caso de velocidade, qual é o mais comum? Falar do som, propagar em sólido, líquido ou gasoso. Não fala o material, geralmente. Geralmente é água, terra, água no estado sólido ou líquido. Ou parede. Geralmente ele vai falar assim, não é falando com essas palavras simples, né? A gente vai resolver uma questão sobre ondas daqui a uns dias. Se você quiser pesquisar ela, Enem 2022, eu acho, 23. O cara emitiu um som num sólido, e aí tinha água lá embaixo, como se fosse para baixo, no lençol freático, vou pensar assim. Aí a onda propagou no sólido, depois ela propaga no líquido, bate e volta. Certo?
E aí lá no exemplo do Enem, você vê que a velocidade no sólido ela é maior, no líquido é um pouco mais lenta. Por quê? Por causa do estado de agregação. Só que ele não bate em cima do estado de agregação da molécula, se está mais junto. Você só tem que entender a percepção que existe uma diferença. Mas não me preocupa não vai ficar cobrando específico não. Toda? Vocês receberam a agenda? Então ele não vai ficar batendo muito em cima dessa tecla. Ah, o material ouro, prata. Não vai. Não, agora se for um vestibular mais fechadinho é perigoso. A galera aperta, se ainda mais tiver a segunda fase, a galera põe para arrebentar. O que é um vestibular segunda fase? Você faz a primeira fase, você numa prova geral, corta uma pancada de nego, sobra só alguns, agora eu vou apertar mais. Quem passar é bom, fica com nós. Quem não passar ninguém, tá nem aí. A vida continua. Aí os caras apertam mais, a prova já aberta, você tem que pôr a mão na massa, escrever, justamente mostrar por que você está entrando aqui. Aí os caras apertam a mão um pouquinho. No líquido varia entre 700, 800 a 1500. Por que varia? Por que varia no líquido também? Não acabou de falar aqui do sólido. Não, coisa simples, velho. Não, no líquido, por que varia a velocidade de 800 a 1500? Porque eu tenho vários tipos de líquido. Gasolina, álcool, água, leite, óleo de cozinha, diesel. Não são líquidos diferentes? O que difere entre eles? Várias coisas, mas uma delas interessante é a molécula. A molécula da água é diferente da molécula da gasolina, do álcool, do diesel. E aí elas diferenciam um pouquinho a distância entre elas, viscosidade e outras coisas. Então a velocidade do som nesses líquidos é diferente. Certo? E no estado gasoso, o único que nos interessa é no estado, no ar que a gente está aqui. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Toda vez que a gente conversa em dia igual esse, que está úmido, o nosso som ele fica próximo de 340 metros por segundo. Próximo. Um dia mais seco, que não tem muita umidade, muita molécula no ar, a velocidade do som cai um pouco. Mas em termos de exercício, ele sempre vai bater em 340 metros por segundo. Essa informação é importante. Todo exercício vai trazer ela para você. Alguma outra talvez não traga essa informação. Qual é a velocidade do som no ar? 340. Em exercício não muda não. É sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Eu comentei de mudar aqui, é só para você ter uma ideia de percepção que em dias mais úmidos, o seu som que você fala, ele viaja com velocidade muito mais rápida. Em dia mais seco, porque tem poucas moléculas no ar, ele vai um pouco mais lento. Tem poucas moléculas, não consegue ir. Ele se desfaz mais rapidamente. Aproveitar aqui para a gente fazer uma viagem bem massa. Lembra que a gente convertia de metro por segundo para quilômetro por hora? Lembra ou não? Olha a velocidade de som em quilômetro por hora. Essa velocidade de som em metro por segundo, concorda? Em quilômetro por hora é 1.224 km por hora. É a conversão direta aqui já. Por isso que às vezes você vai olhar, tá passando um avião, você procura ele já tá lá, ou você nem viu mais. Por que às vezes você vê o avião e vê o som atrasado? Porque ele está na velocidade superior à do som. Ele está acima de 1.200 km por hora, ele está 1.500. Chega nisso aí, meu patrão. Não que você, nossa, eu vou lá assistir, escutei um jato passando, não que você procura, já foi embora há muito tempo, brother. Talvez passou a 2.000 km por hora. O som é o máximo que ele consegue propagar em 1.200. A imagem vai e o som fica atrasado. Sabe quando você vê um vídeo atravessou a barreira do som? É porque está acima de 1.200. O som fica atrás do acontecimento. Vou te dar um exemplo na sua vida que você pode acontecer. Mais uma vez, se você viver essas coisas, fala, professor, eu lembrei de você. Manda lá, velho. Não, você entendeu, ó. Mas é mesmo, manda lá, velho. Interessa, é massa. Mostra que a aula foi rica, serviu para alguma coisa. Você não está vivendo só por viver. Vou te contar um acontecimento que você vai viver na sua vida. O cara tá lá, às vezes, sofrendo lá com um martelo, batendo num objeto metálico. Você está longe.
Você vê o cara fazer assim, ó. Aí depois, tem. O cara já bateu, você está escutando o som depois. Vou te dar um outro exemplo. Talvez você já viveu. Dá dois. Um agora, de chuva. Você vê a luz. Trovão. Às vezes você vê a luz e o trovão já está junto. Por causa da distância que você está. Outro acontecimento. Tem, sei lá, um político lá no seu bairro, você está indo embora, você vê lá assim, ó, os fogos de artifício. Você está vendo. Depois você escuta os estouros depois. Ou você está na virada do ano, né? 2025, 2026, o rojão sobe. Bum! Sei lá, 3 segundos depois você escuta o estrondo. Fala, que bug é esse? Bug na Matrix. Não, velho, é física. Por que mesmo, professor? Porque a luz viaja 300 mil, vou melhorar isso aqui, ó, 300 milhões de metro por segundo. Ou 300 mil, que é a mesma coisa, só que está convertido, quilômetro por segundo. A luz, qualquer onda eletromagnética, qualquer uma, Wi-Fi, qualquer uma delas, viaja 300 mil quilômetros ou 300 milhões de metros a cada um segundo. Por isso que o cara tá lá sofrendo, martelando para tirar um pneu, sei lá. Tem. A imagem que é a luz chega primeiro. O som que é mais lento ele chega depois. Por isso você vê o jato. Massa. E depois, o trem já foi embora. Claro, o som é mais lento. A imagem que você vê que é luz, onda eletromagnética, ela é muito mais rápida. Perguntas? Perguntas? Se você pesquisar aí, isso é uma questão de prova para você também. Anota aí. No vácuo, você vai pesquisar isso aí, é seu. No vácuo, qual onda chegará primeiro no vácuo, qual onda chegará primeiro saindo do mesmo lugar? Não respondi não. Você sabe, saindo do mesmo lugar. Vírgula. Ou 2 pontos também, né? 2 pontos, né? Que eu vou falar quais ondas são. 2 pontos. E FI, Wi-Fi. Wi-Fi, cores, raio-x, Wi-Fi, cores. Escreve do seu jeito, lá no WhatsApp, do Google, você te corrige lá. Cores, Bluetooth, e agora? Como é que escreve Bluetooth? Escreve do seu jeito aí, lá você corrige na hora que você pesquisar. Bluetooth. Você lembrando que é Bluetooth, tá bom. Raio-x, já falei, né? Raios gama. Ondas de rádio. Tá bom, só essas. Todas essas são ondas eletromagnéticas. Todas essas. É onda de rádio, AM, FM, é onda eletromagnética. Pesquisa lá. Falou, valeu, obrigado. Tenha um bom final de semana. Zeramos.